Olá, sejam bem-vindos à aula de Introdução a Libras. Meu nome é Mirelle. Este aqui é o meu sinal. Na aula de hoje nós vamos estudar vocabulário, né? Vários temas diferentes, sinais variados, sinais que a gente já estudou. E à medida que eu for mostrando esses sinais, eu vou aplicando eles em frases, em contextos. Vamos fazer uma revisão aí básica do que a gente já viu, ok? Vamos lá. Coisas que são importantes que a gente sempre lembre assim, rápido assim. O que é Libras? Libras é a língua brasileira de sinais. Língua brasileira de sinais. É a segunda língua oficial do Brasil. É a forma como o surdo ele percebe o mundo e como ele se expressa, como a gente consegue se comunicar com eles através da Libras, dos sinais, ok? Então vamos lá. É a língua que a gente, é uma língua, tá? Não é linguagem de sinais, é língua de sinais. É a forma como a gente vai se comunicar com eles, certo? Com os surdos. Aqui, qual que é o termo correto? Surdo ou deficiente auditivo. Surdo é aquela pessoa que ela vai perceber o mundo visualmente, ela vai se expressar com gestos, com sinais. Deficiente auditivo é aquela pessoa que tem uma perda parcial ou total da audição, mas ela ainda se comunica oralmente, ok? Então, termo surdo, lembrar sempre que é surdo, não é mudo, mudinho, nem surdo, mudo, só surdo. Surdo ou deficiente auditivo, dependendo do caso. Vamos lá aqui. O alfabeto, datilologia. O alfabeto, nós temos aí um empréstimo linguístico, que a Libras ela pegou do português, para fazer a relação com o alfabeto, né? Então, a gente faz aqui na mão A, B, C, D. Isso é o alfabeto manual. A datilologia é uma espécie de soletração. E a gente vai usar a datilologia para fazer nomes de pessoas, para fazer, quando você vai se apresentar, você soletra, né? Você faz a datilologia do seu nome quando você vai fazer o sinal. Por exemplo, quando existe uma coisa que não tem um sinal, ou que você não sabe o sinal, aí você faz a datilologia, porque nem tudo tem um sinal, nem todas as coisas existe um sinal, ainda não foram criados sinais em alguns lugares, enfim, pessoas, né, também nem todo mundo tem um sinal. Então a gente faz a datilologia e quando também a gente não sabe algum sinal, a gente acaba fazendo a datilologia, ok? E sim, sobre o sinal é como se fosse o nosso nome na comunidade surda, o nosso nome visual, ok? Vamos lá. E aqui só para revisar aqui o alfabeto, ok? Vou fazer aqui bem rapidinho, é tranquilinho, aqui ó, A pra frente, A, B, vão fazendo aí, tá? C, D, E. Eu gosto de fazer o E bem separado para não confundir com outras letras, que aí no desenho você pode fazer assim, mas assim vai confundir com A, com S, então eu gosto de fazer assim bem separado assim. E, F, é sempre aqui para fora, o polegar, ó, F, G, H, I, J, como se estivesse fazendo um J no ar, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z. A gente vai fazendo o Z maiúsculo aqui no A. Pronto, sabendo o alfabeto A, eu sei Libras, eu sei me comunicar em Libras? Não. Isso aqui é só uma pequena parte que você pode usar como apoio, né? Você pode, de repente, encontrou um surdo e aí você não, ah, meu Deus, mas eu não sei o sinal de tal coisa. Você pode fazer a datilologia, que aí ele mostra pra você como que é o sinal, ok? Lembrando de uma coisa, nem todos os surdos eles sabem Libras, certo? Porque como a Libras ela é uma língua, então não é porque ele é surdo que ele já nasceu sabendo. Ele também precisa estudar e também precisa aprender, assim como a gente, como nossos ouvintes. Aqui, vamos lá, a datilologia, como eu falei, eu fiz alguns nomes, algumas palavras. Eu quero que vocês tentem adivinhar aí, só para testar, para ver se vocês já estão conseguindo assim. Fiz aqui alguns nomes de pessoas, de lugares, enfim. Tentem aí, mas eu vou passar aqui. Vocês olhando assim já conseguem perceber aí alguma coisa. Vou sinalizar aqui como fica, tá? Ó. Valendo. Não sei se ficou embaçado. Ó, vejam a diferença que aí tá bem fechadinho. Eu vou dizer logo aqui a letra E. Aí tá bem fechadinho, então pode ser que confunda com S, mas é a letra E, tá? Aqui fiz um outro nome também. Fazendo aqui um pouquinho devagar. E outra coisa, se o surdo também, vocês podem pedir para o surdo fazer a datilologia. Se ele estiver fazendo muito rápido, você pode pedir para ele fazer mais devagar. Esse aqui é o sinal de devagar, ó. Vai fazer assim, assim. Esse aqui é o sinal de calma, que eu acho que ele vai entender que você... Ó, peraí, calma, calma. Devagar. E aí aqui... Deixa eu ver qual é o nome. Ai, confundi, peraí. Ah. Prontinho. Mais um. De lugar. Vamos aqui continuando aqui com os números, né? Os cardinais normais, 0, os números são tranquilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aí vai. Nós temos aqui as quantidades. As quantidades vai mudar um pouquinho, né? Vai ser 0, 1. E aí, você vai fazer 1, 2, 3, 4 e o resto é igual. Pode fazer assim também. Quando for relacionado à quantidade. E os ordinais você vai fazer movimentos, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. A partir do quinto você vai fazer um movimento na horizontal. 5, 6, 7, 8, 9. Ficou embaçado, né? Mas eu já mostrei isso daqui. Nossa, ficou muito pequeno.
Saudações e cumprimentos, nós temos aí coisinhas básicas para você usar no dia a dia. Você pode fazer oi, isso aqui é oi, tudo bom, tudo bem, e aí você vai responder da mesma forma, vai depender. Quando for uma pergunta, você faz a expressão de pergunta, quando for uma resposta, você faz a expressão. E, sei lá, bom dia, bom ou boa, ó. Bom dia, isso aqui é um D, mas aqui foi embaçado, né? Bom, pode ser aqui também, ó, dia, bom dia, boa tarde, e aí você baixa a mão, boa tarde, boa noite, ok? Por favor, desculpa, com licença, obrigada, obrigado, de nada, sinal de, que mais? Eu já fiz tudo que tem aqui, né? Tchau. Prazer em conhecer, você vai fazer também, ó, o sinal de gostar e o sinal de conhecer. Prazer em conhecer. Certo? Ah, o sinal de nome, por exemplo, qual o seu nome? Ou você faz o seu nome? Qual o seu nome? Seu nome. Né? Você encontra o surdo, oi, tudo bem? Seu nome, qual o seu nome? Aí ele faz a datilologia, depois vai fazer o sinal, você presta atenção. Meu nome, e aí você vai se apresentar. Oi, meu nome, né? Meu nome é fulano de tal. Aí você faz a datilologia. Se você já tiver um sinal, você também, logo após o seu nome, você faz o teu sinal. E é isso. Vamos lá aqui. Os dias da semana, tranquilo também para aprender. Domingo, vai lembrar que domingo começa com D, então você vai fazer um D aqui, ó. D, com esse movimento aqui circular. Aí aqui é super tranquilo. Segunda, você vai fazer aqui um 2. E aí você coloca aqui na testa, você pode fazer só assim, você pode fazer com movimento também. Então, segunda, passar até aqui com essa outra mão aqui. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Aí sexta-feira é um pouquinho mais complicado. Você faz aqui a configuração de mão em X. E aí você vira aqui a tua mão e coloca aqui, ó, sexta-feira e sábado. Sábado. Lembrando que esse sinal aqui também vai ser, ó, esse mesmo sinal é o sinal de sábado, é o sinal de laranja, fruta, ó, e é o sinal de laranja também da cor. Sábado. Vamos para os meses do ano também. Fácil, eu acho fácil, os meses do ano, não é? Vamos lá, vou fazer aqui, janeiro, você vai lembrar que janeiro começa com J, então você simplesmente vai fazer um J, quando estiver falando sobre mês, em qual mês acontece, janeiro, fez um J, é janeiro. Fevereiro, começa com qual letra? F. Você vai fazer aqui, ó, F, fevereiro, né? Fevereiro, no caso. Março, você vai fazer uma espécie de... Como é? Gente, esqueci o nome. Faz o M, cedilha, O. Uma abreviação, uma espécie de abreviação. Como se fosse, você vai tirar algumas letrinhas, vai fazer só o M, que é o começo, M, cedilha, O. Março. Abril, você vai lembrar aqui do Tiradentes. Aqui, ó, como se fosse aqui, ó, você faz um A,
Quando fizer assim, ó, você lembra do Tiradentes, abril, mês, Tiradentes, tal, abril. Maio, você vai fazer a datilologia do nome Maio, vai fazer o nome Maio. Junho, você vai fazer assim, ó, vai lembrar o que? Do São João, das fogueiras, das quadrilhas. São João, você vai lembrar. Então, junho. Julho, você vai lembrar que começa com J e tem um L também. Então, você faz assim, só o J é janeiro. Aí, se você faz um J e um L, é julho. Certo? Agosto, você vai fazer um A de agosto, e você faz um sinal, um movimento circular. Setembro, aqui nós temos esse sinal aqui, ó, com essa configuração de mão. E também tem esse sinal aqui, ó, que é o que eu vejo as pessoas mais usando aqui. Você pega aqui suas mãozinhas fechadas e aí você abre aqui 2 vezes. Setembro. Outubro começa com O, então vai ser o mês que você faz com O, faz girando aqui. Agosto começa com A, aí faz um A, movimento circular aqui. Outubro, o que começa com O, então você faz aqui um O, um movimento aqui circular. Novembro começa com a letra N. Isso aqui são só gatilhos para vocês lembrarem, tá? Poderem associar melhor. Novembro, você vai fazer um N, vai fazer esse movimento aqui, ó. Novembro. Dezembro, você vai lembrar do Papai Noel, vai lembrar do Natal. E a barba aqui, dezembro. Vamos lá, continuando aqui. Aqui revisando umas coisinhas, só pra gente lembrar os aspectos linguísticos da Libras. Lembrar que existem as variações linguísticas, então cada país vai ter a sua língua de sinais. Libras é uma língua de sinal, tá? Língua de sinais. Então, aqui no Brasil nós temos a Libras, Língua Brasileira de Sinais. Por exemplo, lá nos Estados Unidos eles têm a ASL. E cada país vai ter a sua própria língua, vai ter a sua própria gramática, como eles se organizam, certo? Então, a Libras é aqui, só daqui do Brasil. Então, ela é diferente lá dos outros países, das línguas de sinais dos outros países. Cada país tem a sua língua de sinais, certo? Com sua própria estrutura, gramática e suas regras, certo? Lembrar também que existem variações regionais. Então, um sinal que é usado aqui no Nordeste não é diferente, né? É diferente do que eles usam lá no Sul, do que eles usam no Centro-Oeste e etc, tá? Então, não é uma coisa, o sinal de pai é assim, só existe esse sinal, o sinal de pai é assim? Não. Lá no Sul, no Sudeste, eles vão usar de outra forma. E também vai estar correto, certo? Porque existem vários, por exemplo, o sinal de pai, ele vai ter vários sinais, né? Vai ter vários sinais, só que cada região vai usar, tem ali, é como se fosse o sotaque? Não, mas cada região vai ter a sua forma ali, vai ter, aqui a gente usa pai, lá no Sul eles usam pai, e assim vai. Então, se fizer assim, você vai saber que é pai. Se fizer assim, você também vai saber que é pai. E tá tudo bem. Só lembrar que um sinal que é feito aqui nem sempre vai ser o mesmo que é usado lá em outro lugar do país, certo? Existem várias formas. Mas eu vi que o sinal de tal coisa é desse jeito, mas eu vi em outro lugar que não é desse jeito, não é desse jeito. Pode ser a questão da variação, tá? Vai ver, a pessoa aprendeu o sinal que tem vários sinais que a gente usa, que são os sinais lá de São Paulo, e às vezes são do Rio, e tem essas questões aí. Tem a variação também social, por exemplo, o sinal de ajudar é assim, por exemplo, tá? É bom aprender esse sinal de ajudar, né? Porque a gente, de repente alguém está pedindo ajuda, ou a gente quer oferecer ajuda para alguém, é bom a gente saber esse sinal aqui de ajuda, de ajudar, tá?
Ah, mas o sinal de ajudar é assim. Ai, mas aí a pessoa fez assim. É a mesma coisa, tá? Só vai mudar aqui a questão social mesmo, que numa determinada sociedade, digamos, eles usam assim, outra a gente usa assim e tá tudo bem, certo? Sinal de ajudar, me ajudar, ok? Vamos ver aqui. Lembrar da iconicidade e arbitrariedade, né? O que são sinais icônicos? Sinais icônicos são sinais que fazem referência com a realidade, que vão lembrar a realidade, certo? São aqueles sinais, por exemplo, o telefone, se você faz assim é o sinal de telefone. E você não precisa saber Libras, digamos, para lembrar de telefone, que você está falando de telefone. São sinais que fazem menção não, mas que lembram a realidade, certo? São sinais icônicos. E aí também o sinal de banana, né? E aí nós também temos os sinais arbitrários, que não tem nada a ver com a realidade, por que é assim, né? Tem vários sinais. O sinal de, por exemplo, da cor amarela, né? Do amarelo. Por que o sinal de amarelo é assim? Por que o sinal de... Por que o nome de cadeira é cadeira? Por que mesa é mesa? Não tem um porquê. E é justamente isso, uma das coisas que realmente afirma que a Libras ela é uma língua mesmo. Porque não, se fosse só a maioria dos sinais fossem icônicos, né? As pessoas poderiam confundir que Libras é só uma mímica, digamos assim. Mas não, tem estrutura, tem gramática, tem tudo mais, e a maioria dos sinais são arbitrários, que não tem nada a ver com a realidade. Eles são assim porque são e pronto, porque é uma língua e precisa ter sinais que não tem nada a ver com a realidade mesmo. Então, amarelo é assim porque é amarelo, não tem nada a ver, mas não tem nada a ver, é exatamente isso, não tem nada a ver, mas é amarelo. Sinal de conhecer também, ó. Conhecer, você conhece fulaninho, você conhece, sei lá, Maria, conhece? Ou conhece esse sinal? É uma coisa importante, por exemplo, você está falando com um surdo, e aí você pode fazer, por exemplo, fez lá um sinal, e aí você pode perguntar qual que é o sinal, para ele fazer a datilologia. Ele fez, sei lá, ele fez o sinal de quê? Ele fez assim, aí você não entendeu, aí você pede assim, ó, pra ele, né? Peraí. Sinal, qual? Sinal, você faz o sinal de sinal, e aí você pode fazer o sinal de qual, você pode fazer assim, ó. Quando você faz assim, ó, você mexe aqui os dedinhos assim, ó, vai fazendo assim, é o sinal de datilologia. Então, você faz sinal, datilologia. Você está pedindo para ele fazer a datilologia do sinal, para você saber qual que é aquele sinal. Então, você faz... Calma aí, peraí, calma. Sinal. A datilologia, para ele fazer a datilologia, para você entender o que ele está falando, tá? Ou se você quiser saber, você quiser sinalizar alguma coisa, você não souber, aí você pergunta, você faz, por exemplo, o sinal de sei lá, não sei, de notebook. Você quer dizer que é notebook, e aí você vai fazer. Você faz a datilologia e aí você pergunta o sinal, que aí ele vai dizer para você qual que é o sinal de notebook. Inclusive é assim, tá? Como se estivesse abrindo aqui o notebook. Aqui lembrar também, é importante a gente lembrar que na Libras não tem flexão do gênero. Não tem, por exemplo, o sinal de menino e de menina é assim, de avô, de avó. Lembrar sempre que a gente vai identificar esse sinal, vai identificar o gênero antes de fazer o sinal. Por exemplo, avô, se você quer fazer o sinal de avô, você vai fazer primeiro aqui, ó, o sinal aqui, ó, de masculino. Avô, se for avó, você faz antes aqui o sinal de
feminino, né, o sinal de mulher, e você faz assim. Se não tiver, se antes do sinal não tiver nenhum, é como no português, né? Como se, por exemplo, vai ser sempre o masculino, e aí depois, se você não fizer nenhum, você vai saber que é o masculino. Se você for fazer o feminino, você faz. Ou se, dependendo do contexto que você estiver falando, né? Se você sabe que fulaninha tem uma filha e ela está falando da filha, ela não vai precisar ficar o tempo todo fazendo o sinal de menina antes, né? Questão de contexto. A Libras tem muito isso de contexto. A gente perceber o contexto das coisas. Deixe-me ver aqui. Família, acho que não vai dar tempo. Vou dar uma pausa aqui.